Apertem os cintos, pois hoje vamos mergulhar em um acontecimento épico de tirar o fôlego. Uma história que cativou o mundo por décadas. A história de 3 homens corajosos, Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, que ousaram desafiar a fortaleza impenetrável de Alcatraz. 3 homens que conseguiram fazer o que ninguém havia feito antes deles, escapar da prisão mais segura do mundo. Vamos embarcar juntos nessa emocionante aventura? Alcatraz, também conhecido como A Rocha, é uma ilha na Baía de São Francisco, conhecida por suas águas geladas, fortes correntes e população de tubarões. A prisão era a última coisa que você via quando era um criminoso condenado nos Estados Unidos. Essa ilha foi o lar de alguns dos criminosos mais perigosos e notórios da época, como o infame e temido criminoso Al Capone. Essa não era uma prisão comum, era uma fortaleza projetada para ser a mais segura dos Estados Unidos. Quanto aos fugitivos, quem eram esses 3 homens que ousaram desafiar a fortaleza? Para entendê-los melhor, vamos nos aprofundar em suas vidas antes de Alcatraz. Frank Morris, o mentor da operação, era um criminoso experiente, mas também extremamente inteligente. Ele nasceu em Washington, D.C. e teve uma infância difícil. Abandonado pela mãe aos 11 anos de idade, passou a maior parte de sua infância em casas e escolas para meninos. Foi durante esse período que Frank começou a cometer crimes. Apesar de seus desafios, ele demonstrava uma inteligência muito acima da média, com um QI estimado em 133. Já os irmãos Anglin, John e Clarence eram os mais novos de 13 filhos, nascidos e criados em uma fazenda na Geórgia. Eles eram conhecidos por serem nadadores excepcionalmente talentosos, acostumados a nadar nos lagos gelados de Michigan. Essas habilidades foram cruciais em sua fuga de Alcatraz. Seus pequenos delitos evoluíram gradualmente para crimes mais sérios, o que acabou os levando a Alcatraz. Apesar de suas origens diferentes, esses 3 homens encontraram um ponto em comum em seu desejo de liberdade. Localizados em celas vizinhas, eles tiveram muito tempo para elaborar um plano de fuga engenhoso. Eles tiveram que se contentar com os poucos meios de que dispunham. Obviamente, em uma prisão, não há pá ou equipamentos de escavação disponível para os prisioneiros. Então, como eles fizeram para abrir um caminho através da parede da cela? Simples! Usaram colheres roubadas do refeitório ou pedaços de serra roubados das oficinas para cavar o concreto. Isso mesmo, colheres e pedaços de serra. Parecia algo saído de um filme de Hollywood. Mas o plano não parou por aí. Não se tratava apenas de cavar e desaparecer. Isso seria muito simples. É preciso muito mais do que isso para escapar da prisão mais bem guardada dos Estados Unidos. Eles sabiam que teria de enganar os guardas para disfarçar a fuga e dar-lhes tempo para escapar. Eles então fizeram cabeças de boneco de papel machê e as deixaram em suas camas para enganar os guardas. Durante suas rondas noturnas, os guardas acreditavam que os prisioneiros estavam dormindo em suas celas. E isso não é tudo. Uma vez fora de suas celas, eles ainda tinham que atravessar a perigosa e gelada Baía de São Francisco, onde a temperatura não ultrapassava os 10 graus Celsius. E é aí que entra a engenhosidade de Frank Morris. Ele e seus amigos fizeram coletes salva-vidas e uma balsa com mais de 50 capas de chuvas roubadas. Eles colaram os casacos usando o calor de uma torradeira roubada. Eles conseguiram até mesmo testar a flutuabilidade de sua jangada em segredo, uma verdadeira façanha da dissimulação. A questão é, como fazer tudo isso sem ser descoberto? Os guardas não notaram as batidas e os arranhões dos presos no trabalho. E isso graças às reformas penitenciárias da década de 1960, que permitiam aos detentos 1 hora de música. Durante esse período, a prisão se tornou muito barulhenta. Sempre que possível, Frank tocava seu acordeão. O som do instrumento mascarava perfeitamente o barulho de seus colegas presos ocupados no trabalho. Além disso, havia o fato de que suas celas estavam localizadas acima de um corredor não utilizado de 30 metros de comprimento. Uma bênção para esses homens. Imaginem, atrás de suas celas, uma enorme sala desprotegida para trabalhar em paz. É uma verdadeira loucura quando você pensa nisso para uma prisão que é considerada ultra segura. Na verdade, é muito fácil de explicar. Ninguém jamais sobreviveu a uma fuga. A verdadeira segurança de Alcatraz é sua posição no meio da Baía de São Francisco. Eles usaram esse espaço para se movimentar e esconder os detritos de seu túnel. Depois para construir sua jangada e refinar seus planos. Tudo isso com suas ferramentas rudimentares roubadas. Todas as noites eles cavavam, todas as noites construíam a embarcação improvisada e todas as noites o risco de serem vistos a qualquer momento pairavam sobre eles. Imagine a paciência necessária para cavar com uma simples colher, para construir um barco capaz de flutuar com casacos e uma torradeira.
E o que dizer da engenhosidade deles para camuflar o buraco que estavam cavando? Eles o cobriram com um pedaço de papelão pintado da mesma cor da parede da cela. Os guardas não faziam ideia. Em 11 de junho de 1962, após meses de preparação meticulosa, eles colocaram seu plano em ação. Deixaram as cabeças de manequim feitas de papel higiênico e cabelo de verdade em suas camas. Em seguida, depois de passar pelo túnel e subir por um poço de ventilação, eles subiram no telhado da prisão, foram para o mar e desapareceram na noite sem deixar rastros. Eles tiveram que descer um cano de 15 metros, atravessar 100 metros de terra, escalar uma cerca de 4 metros de altura e descer um penhasco de 30 metros antes de chegar à água. Uma vez em terra, eles inflaram a balsa com uma sanfona modificada e começaram a remar. Nesse ponto, eles ainda tinham que atravessar a baía, lutando contra correntes, água gelada e até tubarões. Alcatraz fica a cerca de 2 quilômetros da costa. Imagine o choque dos guardas quando descobriram os bonecos nas camas na manhã seguinte. O pânico se instalou, o alerta foi acionado e iniciou-se uma intensa busca por eles. A polícia, o FBI e barcos patrulharam a ilha, mas em vão. Apesar de todos os recursos empregados, eles nunca foram encontrados. Nenhum corpo, nenhum destroço ou detrito da balsa. Nada. Eles simplesmente desapareceram. Alguns acreditam que eles morreram nas águas agitadas de São Francisco, enquanto outros acham que eles conseguiram chegar à costa e escapar. Em 1979, o caso foi oficialmente encerrado. O FBI concluiu que os fugitivos provavelmente estavam mortos. Mas o mistério permanece. Houve muitas alegações e evidências conflitantes sobre o destino deles ao longo dos anos, mas nada jamais foi confirmado. Em 2012, uma carta foi enviada ao escritório de polícia de São Francisco, supostamente de John Englund, afirmando que eles haviam sobrevivido e vivido em segredo desde então. Uma fotografia tirada por um amigo da família Englund em 1975 mostravam dois homens com uma estranha semelhança com John e Clarence. Mas as investigações do FBI lançaram dúvidas sobre essa carta e a foto. Por sua vez, a família jura que teve notícias dos dois irmãos. Eles até receberam cartões de Natal escritos à mão. No entanto, a data em que os cartões foram enviados não pode ser autenticada. Um estudo de 2015 também concluiu que, teoricamente, era possível sobreviver nadando na baía se o momento fosse adequado, mas as chances de sobrevivência ainda eram pequenas. Em março de 2018, o último guarda de Alcatraz lançou um pouco mais de luz sobre a situação. Em homenagem ao 55º aniversário do fechamento da prisão, Jim Albright concordou com uma entrevista na qual lhe foi perguntado se ele acreditava que Englund e seus companheiros poderiam ter sobrevivido à fuga. Ele respondeu: "Acho que eles se afogaram, acho mesmo." Em sua opinião, os homens não poderiam ter chegado em um lugar seguro. Em vez disso, ele acredita que a suposta carta de John Englund veio de um indivíduo desesperado que queria encontrar a cura para seu câncer por qualquer meio possível. Essas e outras alegações e testemunhos ao longo dos anos alimentaram um debate sobre o destino dos fugitivos de Alcatraz. Até hoje ainda não há provas conclusivas sobre o destino de Frank Lee Morris, John Englund e Clarence Englund. Também não está claro se a polícia conseguiu entrar em contato com o autor da carta de 2013. No entanto, se os homens ainda estão nesse mundo, eles são bastante idosos. Disse que John Englund tem 92 anos e Clarence 93 e Frank Morris teria 96 anos. Então, o que você acha? Será que esses audaciosos fugitivos conseguiram realizar a fuga mais incrível de todos os tempos? Ou eles encontraram seu destino nas águas geladas da Baía de São Francisco? A história se tornou uma lenda e um filme foi lançado em 1979, chamado Fuga de Alcatraz, que conta a história da incrível fuga de Frank Morris e seus dois cúmplices. Ficamos por aqui curiosos, mas atentos. E como sempre, até a próxima!